Porque muitas pessoas, elas vão à igreja e não são curadas, transformadas, libertas e abençoadas. E outras participam do mesmo culto, pessoas que estão ali naquele mesmo momento, cultuando a Deus, recebendo a palavra, estão sendo curadas, libertas, restauradas, suas famílias transformadas. Por quê? Por que na vida de um acontece e na vida do outro não? Será que Deus faz acepção de pessoas? A palavra do Senhor deixa bem claro que não. Será que Deus tem filhos privilegiados? Será que Deus resolve abençoar um e despreza outro? Com certeza não. A diferença está no que nós podemos ver aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem uma resposta para isso. Por que algumas pessoas são tão impactadas pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, e outras não? Pessoas que estão no mesmo ambiente, recebendo a mesma palavra, estão ali sendo participantes do mesmo culto, porque algo acontece na vida de um e não acontece na vida de outro. Se a palavra de Deus ela é poderosa, então ela deveria gerar resultados na vida de todas as pessoas que estão ali recebendo aquela palavra. Pessoas que estão ali no culto, pessoas que estão ali servindo ao Senhor, se envolvendo na obra de Deus. Porém, na prática não é isso que acontece. Nós vemos muitas pessoas serem alcançadas pelo poder de Deus e outras não são alcançadas. Ou seja, não depende da palavra, depende do coração que a recebe, depende dos ouvidos que ouvem, depende de você, depende de mim, para que a palavra de Deus possa produzir frutos, possa produzir resultado. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O problema não está fora, não é externo, é interno. Muitos endurecem o coração. Também está escrito em Isaías capítulo 55, do versículo 10 ao versículo 11, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Assim como a chuva desce e produz resultados na terra, assim é a palavra que sai da boca de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada, o poder de Deus se manifesta através da palavra. A palavra tem autoridade, a palavra despedaça, a palavra liberta, a palavra traz cura, a palavra traz restauração. Só que, como eu falei lá em Hebreus, muitos, infelizmente, endurecem o coração. A palavra do Senhor está dizendo, não endureçais o vosso coração. Ao invés de ficar culpando o vizinho, o parente, o familiar, o cônjuge, os filhos, o pastor, a igreja, os irmãos, olhe para dentro de você. O problema não é externo, o problema é interno. É você que tem endurecido o coração. Por isso que a palavra que tem poder não está gerando nada na sua vida. Há pessoas que vão para igrejas vazias e saem do mesmo jeito. Há pessoas que vão para a igreja e não são curadas, não são libertas, não são restauradas. A vida dela não muda, não acontece nada. Pelo contrário, há pessoas que elas estão piorando, porque a palavra não está penetrando, a palavra não está criando raízes em você. Você não está deixando Deus trabalhar na sua vida através da palavra, porque nós somos transformados pela palavra. É a palavra que traz a cura que a gente precisa. É a palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Mas se você endurece o coração, se o seu coração está petrificado, ela não produzirá. Então, se quebrante, se abra para Deus, para a sua palavra. Quando você for à igreja, quando você for meditar na palavra, não queira apenas ouvir aquilo que te agrada, mas espere ser confrontado. E quando a palavra confrontar você, aceite. Se desarme diante da palavra, deixa a palavra mexer com você, deixa a palavra queimar dentro de você, deixa a palavra rasgar na sua carne, porque é necessário. É assim que acontece a obra de transformação. É dessa forma, é dessa maneira que Deus quer trabalhar em você. E depois que Ele trabalha em você pela palavra, Ele vai trabalhar através de você. Mas muitas vezes Deus envia a palavra da cura, mas nós endurecemos o nosso coração com a nossa incredulidade e respondemos para Deus, o meu caso é diferente, a minha enfermidade é grave, o meu caso é mais sério. Você está endurecendo o coração e perdendo a oportunidade de receber a cura através da palavra. Algumas pessoas não recebem uma restauração familiar, por quê? Porque na hora que Deus fala sobre perdão, elas endurecem o coração e dizem, eu não perdoo, ele é que tem que me procurar, ela é que tem que me pedir perdão. Mas muitas vezes, para você quebrar essa barreira, você precisa se humilhar. E a Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, a Bíblia diz que aqueles que se humilham, Deus os exaltará.
Há pessoas que não prosperam porque quando a palavra de prosperidade ou a palavra que pode gerar prosperidade na sua vida, ela é liberada, você fecha, você endurece o coração e diz: eu não dou dízimo, eu não dou oferta, eu não sou trouxa para ficar dando dinheiro para pastor, eu não sei para onde vai o meu dinheiro. Então, a pessoa ela deixa de ser abençoada pela palavra porque ela endurece o coração. Não importa o que fazem com o dinheiro. O importante é o que eu faço para o meu Deus. O importante é a minha fidelidade diante de Deus. O importante é que eu estou em obediência à palavra. E com as minhas primícias eu honro o meu Deus. Porque nunca foi sobre oferta, é sobre honra. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o meu dinheiro, Deus não quer a minha oferta, Deus não quer o meu dízimo. Ele quer a minha honra expressa por meio do dízimo e da oferta. Quantas vezes Deus libera uma palavra de reconciliação, mas o nosso orgulho muitas vezes fala mais alto e o nosso coração se endurece e você diz: não, não quero ver aquela pessoa, eu não vou falar com aquela pessoa, eu não vou ligar para ela, se ela aparecer na minha casa, eu não abrirei a porta, se a pessoa vier me procurar, eu não a receberei. Então, como que você quer que Deus faça uma obra de restauração? E assim eu poderia citar outros exemplos aqui de momentos em que pessoas endurecem o coração. A Bíblia muitas vezes fala também, é liberada uma palavra que quer prosperar você, mas você é preguiçoso, e a Bíblia diz: vai ter com a formiga o preguiçoso. Você não se levanta, você não se posiciona, você fica esperando cair do céu, e do céu não vai cair. Você precisa agir, você precisa corresponder à palavra que Deus já falou, mas muitos endurecem o coração e perdem a oportunidade de verem essa palavra que diz lá em Isaías 55, que fala lá também em Hebreus capítulo 4, é uma palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, é a palavra poderosa de Deus, é a verdade que liberta, é como a chuva que desce para regar a terra e produzir frutos, mas na vida de muitas pessoas, em muitos corações, a palavra ela não penetra, ela não consegue entrar porque pessoas se fecham. E muitos dizem: porque eu já me decepcionei em muitas igrejas, porque eu já servi tanto a Deus e o homem me decepcionou. E aí, o que Jesus fez contra você? Receba a palavra hoje de cura, se liberte dessa mentalidade, deixe o Senhor transformar sua mente, sua visão, se abra para o novo de Deus, em nome de Jesus. Receba essa palavra, não endureça o coração. Não faça como muitas pessoas que fazem pouco caso da palavra de Deus. Muitos até dizem: o pastor está tentando se intrometer na minha vida. Quem o pastor pensa que é para querer mandar em mim, para querer ditar as regras na minha vida? Não se trata disso. É o inimigo que está enganando você. Ninguém quer dominar você, colocar cabresto em você. Nós estamos falando da palavra de Deus e você, muitas vezes, por causa do orgulho, endurece o coração, não quer ouvir o conselho da palavra, não quer ser repreendido, não quer ser confrontado e fica aí, perdendo as oportunidades, está de braços cruzados, quando deveria estar com o coração aberto para receber tudo que Deus tem para você, tudo que Ele quer manifestar na sua vida. Entenda que Ele quer realizar uma grande obra em você, mas isso precisa acontecer através da palavra. Se não for por meio da palavra, será por causa da emoção. E os crentes que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Mas os crentes que nascem pela semente da palavra, esses permanecem até o fim e geram frutos para o reino de Deus. Guarde isso no seu coração. E se você estava endurecido, quebrante-se. Se precisar chorar, chore aos pés do Senhor. Diga para Ele: Senhor, me perdoa, porque eu estava cego, endurecendo meu coração. Pessoas estavam recebendo do meu lado, pessoas estavam avançando do outro e eu estava ficando para trás, estagnado, e a culpa é minha, porque a sua palavra ela é infalível, a sua palavra é poderosa, então a falha está aqui dentro, mas a partir de hoje eu abro meu coração e eu me quebranto diante de ti. Faça a obra que precisa ser feita na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, fique com essa reflexão e não endureça o seu coração, em nome de Jesus.